Olá a todos! Meu nome é Maria e eu ensino a Bíblia. A nossa aula de hoje é uma pergunta. Onde estarão os cristãos durante a tribulação? Nós iniciaremos com o livro de Mateus 24, a partir do versículo 3, onde Jesus ele vai narrando os acontecimentos do início do princípio das dores. A tribulação ela se divide em 3 anos e meio do princípio das dores, depois mais 3 anos e meio da grande tribulação. Jesus está narrando, está falando do princípio. Ele está falando no 5, assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O cristão, ele sabe quem é Jesus Cristo, ele conhece o Messias. Então essa escritura não cabe para a igreja, para o Filho de Deus. Daí nós vamos para o 9, onde está escrito: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Veja que todas as nações irão odiar o nome do verdadeiro Messias. E aquele que pregar o evangelho e também aquele que receber o evangelho será perseguido de morte. E Jesus está falando nesse versículo que matarão. Então será um tempo onde haverá um massacre muito grande. Então nós, como igreja, sabemos que a igreja hoje ela tem liberdade, ela é livre para pregar. Mas a tribulação, quando a gente olha, não será assim. Será um massacre, uma perseguição que a gente não faz ideia o tamanho. Mas ele continua dizendo no 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele enfatiza, então virá o fim da tribulação, dos 7 anos. Então, durante a tribulação, haverá a pregação do reino, haverá a pregação do evangelho do reino. E quem pregará, se a igreja não estará mais na terra? Nós sabemos que Apocalipse 14 tem lá 144 mil. E também Mateus 24, 22, onde Jesus se refere aos escolhidos. Então, eles pregarão para aqueles que ficarem aqui na terra. Então, esse evangelho será pregado para testemunho, porque o julgamento, quando Jesus virá julgar as nações no final da grande tribulação, é necessário que haja testemunha. Quando a gente chega daí nos 3 anos e meio, que a gente vê o cenário da tribulação, aí Jesus relata em 24:15, onde o iníquo, o abominável, irá se revelar. E ele se revelará no lugar santo. Assim também como o profeta Daniel, no livro de Daniel 9, ele também relata sobre essas profecias. E Jesus se refere que será terrível. Fujam, ele diz. Fujam. Então ele está falando para um povo específico, porque ele cita a Judéia, ele cita o sábado. Então ele está falando aí, nesse contexto, para os israelitas. E nós olhamos todas as escrituras de Mateus 24, todo o livro, se você analisar, não tem como nós encaixarmos os cristãos, a igreja, porque a igreja não estará mais na terra, ela será arrebatada. Quando findar a dispensação da graça, a igreja é arrebatada e inicia-se a tribulação. E será assim como Jesus descreve nesses versículos bíblicos, onde nós podemos ver quão grande
Quão horrível será esse tempo. Que Jesus cita em Mateus 24, 22, até os escolhidos. Se no tempo, os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Veja que a igreja é imensa, então não conseguimos encaixar nesses versículos a igreja, o cristão. Porque a igreja já estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Assim como João viu a visão em Apocalipse 19, a igreja subindo como o som de muitas águas, uma imensa multidão para as bodas do Cordeiro, onde Jesus também faz uma analogia à igreja e à noiva. Então, enquanto a tribulação estará acontecendo na terra, a igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro.